A capital paulista amanheceu com sol. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima prevista é de 28. O MAC Notícias começa agora e veja os destaques de hoje. Campanha para a doação sanguínea começa no estado de São Paulo. O Brasileirão 2019 sofre algumas mudanças importantes em suas regras. Jovens e estudantes encontram dificuldades ao sair do ensino médio e ingressar no ensino superior. O Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil abre suas portas para o público paulistano. Inclusão. O tema ainda é um tabu na área educacional. Você sabe como é o comportamento do brasileiro em relação ao uso do celular? A repórter Camila Lippe traz ao vivo informações sobre esse relacionamento. Bom dia, Camila. O brasileiro é dependente do celular? Bom dia, Beatriz. Bom dia, Isabela. De acordo com o levantamento de dados da App Store e do Google Play, o Brasil é o quinto país que mais utiliza smartphone no mundo, ficando atrás apenas de Indonésia, Tailândia, China e Coreia do Sul. A pesquisa aponta que esse comportamento é típico em lugares no qual a tecnologia está em fase de experimentação. O brasileiro passa aproximadamente 3 horas por dia no aparelho celular e os aplicativos mais usados são Facebook, WhatsApp, Instagram, Uber e a plataforma de streaming Netflix. Voltamos com vocês no estúdio. A transição da escola para a universidade não é um período fácil. Muitos jovens enfrentam dificuldades para decidir a carreira e em qual universidade deseja estudar. Também tem aquele friozinho na barriga que dá de fazer novas amizades, sair da zona de conforto e experimentar coisas novas. Além de conseguir se adaptar e ter a certeza do curso e da universidade escolhidos. Confira na reportagem de Letícia Lucchesi. Se para algumas pessoas a entrada e a permanência na universidade parecem ser um processo simples e tranquilo, para outras, essa transição apresenta-se de maneira bastante desconfortável, interferindo em sua adaptação ao novo ambiente. Os estudantes, ao entrarem no ensino superior, podem passar por dificuldades com variados graus de importância. Larissa Vitória, aos seus 18 anos e estudante da Universidade São Judas Tadeu, conta como foi o início de sua experiência no curso de Ciências Contábeis. Eu tive muita dificuldade porque é totalmente diferente. Querendo ou não, você tem que prestar mais atenção, não é tanta moleza quanto é a escola. E foi complicando, porque nesse meio tempo eu consegui um estágio, então eu tive que me dividir em 30 para conseguir ter tempo para cada um certinho. De modo geral, as tarefas e as situações que os jovens encontrarão na universidade, diferente do ensino médio, exigem que os ingressantes tenham uma adaptação à nova rotina, mobilizando-os a lidar com situações específicas deste contexto, tais como a organização dos horários de estudo, a relação com o corpo docente e a coordenação dos diferentes conteúdos lecionados em cada disciplina presentes no curso. Foi muito difícil, porque eu tinha mais horários para estudar, tinha que me dedicar ainda mais. Algumas das maiores mudanças que o estudante recém-ingressado sente está relacionada à tomada da responsabilidade do processo de aprendizado. Júlia Ferreira conta como foi sua adaptação no curso de Publicidade e Propaganda. Foi meio difícil para mim, eu tive que mudar minha rotina, tive que criar uma responsabilidade. Apesar das dificuldades, Larissa e Júlia conseguiram se adaptar ao ensino superior e estão em busca de sua formação no momento. O acúmulo de lixo nas ruas do bairro do Glicério vem atrapalhando a rotina dos moradores. A situação fica mais complicada quando recicladores estocam esses materiais em uma rua embaixo de viadutos. A repórter Paula Nunes mostra essa condição do lixo na rua. No bairro do Glicério, grandes quantidades de lixo se acumulam nas ruas. O bairro tem bastante moradores de rua e recicladores, além de muitos cortiços, o que acaba agravando a situação, já que as pessoas deixam seus resíduos e até móveis para o lado de fora, na calçada. Essa situação pode trazer problemas como entupimento de bueiros em caso de enchente e até doenças. A prefeitura demora para retirar o lixo, pois às vezes é preciso de caminhão para o entulho, e isso acaba incomodando os moradores.
Se em sua área acontece o mesmo problema, você pode ligar para o número 156 e fazer uma reclamação. Os buracos de rua são problemas cada vez mais presentes na cidade. Para solucionar essa situação, a Prefeitura de São Paulo iniciou um projeto que promete fechar 38 mil buracos em 40 dias. Veja na reportagem de Natália Lucchesi. As reclamações sobre buracos nas ruas vêm aumentando. A maioria das queixas vem da zona sul e leste. Em 2019, foram abertas mais de 40 mil reclamações sobre buracos apenas no primeiro semestre. Mais da metade ainda não foram resolvidas. Na rua Dr. Luiz Carlos, localizada na Penha, o buraco é grande e dificulta a passagem dos carros, que são obrigados a passar pelo outro sentido. Em alguns casos, os buracos mais profundos são preenchidos com materiais como terra, no caso da Rua Antúrios, na Zona Leste, ou com madeira, como na Rua Augusta. A orientação é que as reclamações sobre buracos nas ruas sejam feitas por meio do telefone 156 ou pelo site da Prefeitura. Calçadas esburacadadas e mal cuidadas são um dos maiores problemas de São Paulo. O problema se agrava quando 30% dos locamentos da capital paulista são feitos a pé. Em 2018, a cidade registrou mais de 1.200 acidentes de trânsito com motos, sendo que 45% das vítimas foram pedestres, seguidas de motociclistas. No último mês de abril, a Prefeitura de São Paulo apresentou ações de zeladoria como prioridade da gestão Bruno Covas. Entre os objetivos listados no programa estão o conceito de 540 mil buracos de rua e a intensificação do serviço de limpeza e capinação na cidade. O Museu da Imigração Japonesa no Brasil foi reformado e está aberto para o público paulistano. Confira na reportagem de Sophie Chermont. Localizado na rua São Joaquim 381, no bairro da encontra-se o Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil, inaugurado em 1978. No entanto, a ideia de sua criação surgiu em 1954, com a inauguração do pavilhão japonês. Só com aquele pavilhão japonês não era o suficiente para informar, apresentar como é a cultura japonesa. Então daí teve a ideia de que haveria necessidade de ampliar essa cultura. No caso daí é que começou o movimento para a abertura do museu. No entanto, o museu foi reformado em 2018 a 2019 e atualmente ocupa o 7º, 8º e 9º andar do prédio. O primeiro deles traz uma exposição de peças que contam a história do período feudal japonês, até os primórdios da vida dos imigrantes no Brasil, vindos em 1908. No 2º andar do museu e 8º andar do prédio, temos a continuação do primeiro andar da exposição, que mostra como se deu a continuação da vida dos japoneses no Brasil. Além disso, no 2º andar também temos um pedaço que mostra como se deu a vida dos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Nela, os brasileiros proibiram os japoneses de manter contato com a sua terra natal e falar sua língua. E esse andar não existia no projeto original. Pela falta do espaço de exposição, transformamos esse que era o terraço em área expositiva também, que foi inaugurado com a presença do casal imperial do Akihito e a princesa Michiko. O museu, junto ao Bunkyo, também celebrou a passagem de imperador que ocorreu este ano. E aqui no Bunkyo foi feita uma homenagem demonstrando a passagem com uma entrega de um documento que significa para o novo império do nosso museu e desse prédio chamado Bunkyo. O Museu Histórico da Imigração Japonesa funciona de terça-feira a domingo, de 1h30 às 5 da tarde, e os ingressos variam de R$ 8 a R$ 16. E veja a seguir, a Prefeitura adota novas medidas para o uso de patinetes na cidade de São Paulo. Artistas no metrô animam a viagem dos passageiros. O MAC Notícias volta em instantes.
Você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Cresce o número de pessoas que moram nas ruas da cidade de São Paulo. Veja o flagrante da repórter Tainá Pontes. É comum, andando pelas ruas de São Paulo, encontrar um morador de rua vagando pela cidade. Estima-se que haja 20 mil pessoas em situação de rua na grande metrópole e em maior quantidade nas regiões de Santana, Jabaquara, Lapa, Moca, Bom Retiro, República, Belém e Santa Cecília. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, 71% da população em situação de rua é composta por migrantes vindos do interior de São Paulo ou de outros estados. O percentual é que 82% desses moradores sejam do sexo masculino e 37% tenham idade entre 31 e 49 anos. O paulistano gasta, em média, 2 horas e 40 minutos por dia se deslocando entre as atividades como estudo e trabalho. A grande parte da população reclama das condições encontradas no transporte público. Veja o flagrante da repórter Beatriz Borges. O Ibope Inteligência realizou uma pesquisa de mobilidade urbana na cidade e os resultados foram surpreendentes. O paulistano gasta em média 2 horas e 43 minutos por dia para se deslocar entre as atividades necessárias da rotina, como trabalho ou estudo. 3% da população faz o uso de trem, mas reclama das condições enfrentadas todos os dias. Entre elas estão as obras de modernização que atrasam o percurso, a lotação dos vagões e os casos de assédio. Artistas do metrô animam a viagem dos passageiros enquanto vão ao trabalho ou escola. Essa prática é a forma que alguns músicos encontram de obter uma renda. Em São Paulo, artistas de rua são frequentes no cotidiano da população, principalmente em estações de metrô. Existem tanto brasileiros quanto os estrangeiros trazendo essa arte. A sua maioria, após a apresentação, pedem certa quantia para ajudar na sua renda. Algo parecido com mel, experimente tomar banho de chuva, conhecer. E agora vamos aos destaques dos principais jornais do mundo com a jornalista Camila Lippe. A chamada principal do New York Times é mais um episódio envolvendo Estados Unidos e China. O governo Trump considera impor limites para a gigante empresa no ramo de produtos de vigilância por vídeo chinesa ao comprar tecnologia americana, inflamando ainda mais a guerra comercial entre os dois países. O jornal francês Le Monde destaca um artigo dentro de uma série sobre o tema Memória e Cultura Geral que relata a história de uma menina que percebe suas deficiências culturais durante o ensino superior, cercada por colegas com maior capital social e repertório. O El País noticia a legislatura do Parlamento Espanhol sob comando de Meritxell Batet, que teve um início conturbado, transparecendo a precariedade do governo para alcançar uma maioria absoluta. The Guardian diz que a siderúrgica British Steel se encontra em estado pré-falimentar, após as negociações de um acordo sobre financiamento de emergência com o governo do Reino Unido falhar. Com esse cenário, cerca de 5 mil empregos estão sob risco. O jornal Clarín destaca o encontro entre o ex-ministro da Economia argentino Roberto Lavagna e o governador de Córdoba, Juan Schiaretti, no qual foi discutido pontos sobre as eleições primárias para a presidência, que acontece em agosto.
Lavanha é um possível candidato ao cargo de presidente. Atualmente, a capital paulista possui cerca de 5.000 áreas verdes espalhadas por todas as regiões. Mas grande parte delas estão se deteriorando aos poucos e são mal cuidadas. Veja o flagrante do repórter Luca Diniz. Lixos no chão, bancos sujos, rachaduras e até uma sacola plástica presa em uma árvore. Este é o cenário na Praça Rubens Amaral, localizado em Sumaré, zona oeste de São Paulo. O local conta com muitas cestas de lixo, mas mesmo assim, a quantidade de objetos jogados no chão é preocupante. De acordo com um estudo da Unicamp, os materiais plásticos podem demorar mais de 100 anos para se deteriorar. Outro objeto muito encontrado pelo chão, mesmo com os cinzeiros espalhados pelo local, são as bitucas de cigarro, que levam cerca de 2 anos para sumir completamente. O local, que é muito tranquilo, silencioso e com uma natureza belíssima, pede ajuda, e a prova disso está fincado na própria praça. E no próximo bloco você vai ficar sabendo: a educação inclusiva no Brasil ainda encontra grandes dificuldades para se adequar ao ensino. Não saia daí, o MAC Notícias volta em instantes. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Acesse o nosso site. Mackenzie. A educação inclusiva no Brasil ainda encontra grandes dificuldades para se adequar ao ensino. Confira a reportagem da Isabela Baliana. A maior parte dos alunos com alguma deficiência não tem acesso ao atendimento educacional especializado. Somente 40% conseguem utilizar o serviço, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica. De acordo com a pedagoga Vânia Emerick, mesmo com políticas que valorizem a inclusão, na prática o tema ainda é um grande desafio nas escolas brasileiras. A educação inclusiva é algo muito recente. Apesar da lei já ser antiga, a gente tem muitas escolas que ainda não implantaram. Então é algo que vem sendo construído. Por conta disso, muitas pessoas ainda não sabem como lidar. Então, eu acho que a maior barreira que a gente tem hoje é a ignorância, é a falta de prática. Muitas escolas se dizem inclusivas, mas não são de fato. De acordo com o censo, na educação infantil, somente 26% das creches e 1/4 das pré-escolas têm dependências e vias adequadas a alunos com deficiência. Os banheiros adequados estão presentes em apenas 32% das escolas. Eu acho que a educação inclusiva ela passa pela credibilidade das pessoas. Então, muitas pessoas olham para as crianças deficientes ou com algum tipo de síndrome e pensam, para que eu vou me empenhar se é uma criança que tem uma dificuldade e não tem potencial para aprender, né? Então, eu penso que o importante é a gente acreditar que todo ser humano tem capacidade de aprender. E a gente tem que encontrar o caminho para que isso aconteça. A gente precisa de investimento, né? Então, não é algo barato ter uma escola inclusiva, porque a gente precisa ter uma equipe dedicada a isso, precisa ter formação, capacitação de equipe, e isso demanda tempo, trabalho e dinheiro. Embora existam projetos que valorizem a educação inclusiva, na prática, essa não é a realidade das escolas brasileiras. Do Vitor e da Beatriz, o Vitor de 9 anos, que é o caso, né, de educação inclusiva. Ele tem paralisia cerebral, com uma deficiência mental leve, que dificultou muito na questão escolar. Muitos pais têm dificuldade em achar uma escola que forneça todo o suporte necessário para o aprendizado de seus filhos. Esse foi o caso de Márcia e do seu filho Vitor, de 8 anos. Quando eu quis trocá-lo de escola, né, por essa questão, por ver que ele não estava desenvolvendo, e que nessa escola tradicional, o que era só mais valorizado eram as dificuldades e não as habilidades, a gente resolveu trocar. Então, eu fui em 16 escolas, e as 16 escolas particulares que eu tive,
não tinham vaga para o meu filho. Até que eu conheci a escola que ele está hoje, que é um colégio particular, menor, né? E que hoje eu vejo a educação inclusiva acontecendo, né? Então, demorou, foi muito sofrido. Quando eu tomei pé dessa realidade, eu sofri muito, porque eu imagino as outras mães também, como a do meu filho, com outros problemas, que também passam provavelmente pela mesma coisa. Hoje se encerra a campanha de vacinação contra a gripe influenza. A repórter Tainá Pontes está ao vivo e tem as informações. Bom dia, Tainá. A campanha atingiu os objetivos? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. Bom, a campanha não atingiu seu objetivo. Apenas 60% das pessoas foram vacinadas. E como você disse, a segunda etapa para a vacinação contra a gripe acaba hoje, dia 31, e inclui trabalhadores da área da saúde, indígenas, idosos e jovens de 12 a 21 anos. E pessoas com doenças crônicas, A Prefeitura espera imunizar cerca de 6 milhões de pessoas na grande cidade. A vacina está disponível nas unidades básicas de saúde e protege dos vírus causadores da H1N1, H2N3 e influenza B. Para se vacinar, é preciso levar um documento com foto e, se possível, a carteira de vacinação. Pessoas com doenças crônicas também devem levar a receita da medicação na qual fazem uso. Já a campanha de doação de sangue também está sendo promovida na cidade. Confira na reportagem de Valentina Rosa. Importante para cirurgias e transfusões, os bancos de sangue são necessários nos hospitais. Os doadores são a peça-chave para a manutenção desses estoques. Para Vanderlei Rodrigues, a doação de sangue veio como uma forma de ajudar ao próximo. Foi a vontade de ajudar as pessoas, né? Porque trabalhar na área de saúde, eu sei que os pacientes precisam de sangue e eu vendo com a falta, caso do carnaval, final de ano, o pessoal não doa, e eu resolvi doar. Segundo a Fundação Pro Sangue, 5 tipos sanguíneos estão com estoque reduzido no estado de São Paulo. São eles: O negativo e positivo, AB negativo, A negativo e B negativo. Para alterar esse quadro, em junho estreia a campanha Junho Vermelho, para conscientizar a população sobre a doação de sangue. Estima-se que o ideal para a população brasileira em relação à doação de sangue seria 5%. Hoje a gente tem cerca de 3% da população como doador periódico. Então, quando nós pedimos que o doador compareça aos bancos de sangue, nós pedimos de uma forma bem abrangente. Qualquer tipo de sangue ele pode ser útil, principalmente nesses momentos de baixa. Hoje, as campanhas são feitas não somente por meio da mídia tradicional. O uso crescente das redes sociais é importante na divulgação. Esses meios também são necessários para a criação de mutirões de doação, como conta Sueli Moreira Teixeira. Tem também junto com os times de futebol, que é o que eles chamam de sangue bom, né? Então, vamos supor, o Corinthians, o Palmeiras, tem um dia X que eles marcam e, assim, normalmente a gente vai no Corinthians, lá em Itaquera, né? E aí vai várias pessoas, faz o cadastro pelo próprio, pelo time, né? E aí, às vezes, ganha uma camiseta, faz uma campanha assim, em geral, para poder promover. É necessário ressaltar que, para doar sangue, é importante cumprir alguns pré-requisitos. A idade entre 16 anos e 69 anos, sendo que o menor de idade precisa de uma autorização por escrito dos pais. E pessoas têm que estarem saudáveis, né? No momento da doação, antes da doação, é feita uma entrevista onde é perguntado alguns detalhes sobre o uso de medicamentos, doenças prévias. Então, esse maior detalhamento é feito no momento da entrevista. Como o sangue não é fabricado, os hospitais dependem muito de doações para ajudar. Ele é usado no tratamento de doenças como leucemia e anemia hereditária, ou ajudar na recuperação de quem faz cirurgias grandes. E com apenas uma doação, você pode salvar até 4 vidas. Dados do Ministério da Saúde mostram que a cada 1.000 brasileiros, só 16 são doadores de sangue. Jovens com idade entre 18 e 29 anos respondem por 42% do total de doações registradas no país. Reforçando, para doar, você precisa ter entre 16 e 69 anos, ter uma boa condição de saúde, estar descansado e alimentado. Pessoas com tatuagens ou piercings devem esperar 12 meses para fazer a doação. E quem já teve hepatite A, B ou C não pode doar. Em São Paulo, temos 31 hemocentros cadastrados.
Você encontra essa lista e mais informações em www.saude.sp.gov.br. E agora o futebol. A Copa América está chegando. A repórter Natália Luquezzi está ao vivo e tem mais informações. Bom dia, Natália. Quais são as novidades? Bom dia, Isabela, Beatriz, a todos que nos assistem. A Copa América, o torneio de seleções mais antigo do mundo, volta a acontecer no Brasil após 30 anos. O evento acontecerá do dia 17 de junho a 7 de julho. Mais de 18 mil ingressos já foram vendidos e a demanda fica cada vez maior. O Brasil pertence ao Grupo A na primeira etapa do campeonato, onde enfrentará o Peru, a Bolívia e a Venezuela. E as expectativas de vitória para o Brasil são grandes. A seleção brasileira já deu início ao seu treinamento para a Copa América, inicialmente contando com apenas 7 dos 23 jogadores convocados pelo técnico Tite. Mas e sobre as novas regras do Brasileirão? Veja a seguir na reportagem de Ana Beatriz Morgado. O Campeonato Brasileiro já está em andamento e, além do VAR, novas regras surgiram. Você já sabe quais são? Sabe das novas regras do Brasileirão? Não. Por exemplo, o VAR, né? Pode sair com a bola dentro da área agora, a falta não pode ter o time adversário na barreira. Não. Não? Não. Ainda não sei. Mudanças em regras que estão implementadas causam dúvidas e debates entre profissionais e torcedores. Entre elas está a autorização de dar cartão amarelo e vermelho para a comissão técnica e a permissão do goleiro ficar com pelo menos um pé na linha na defesa de um pênalti. A princípio, essas regras começariam a valer em julho de 2019, que coincide com o início do Campeonato Europeu. Mas a pedido da Comissão de Arbitragem do Brasil, a International Football Association permitiu que no início do Brasileiro essas regras já fossem validadas. Para o jornalista Felipe Garrafa, as mudanças vão diminuir os erros e causar dinamismo no jogo. Foram regras importantes, regras que deram velocidade para a partida e regras que, sobretudo, acredito que vão continuar dando mais emoção para o futebol, que é isso que a gente precisa. O jornalista Tadeu Inácio acredita que a tecnologia somada ao esporte será benéfica. Como toda coisa nova, né? Ela ainda requer tempo para que os próprios juízes sintam mais essa ferramenta e saibam como usá-la melhor. E a própria torcida, né? Que toda hora do VAR há um clima de tensão no ar, né? Se vai dar o pênalti, se não vai, se foi gol ou se não foi. Mas eu estou confiante que a tendência seja sempre melhorar. A Prefeitura anunciou novas medidas para regulamentar o uso de patinetes em São Paulo. O uso do veículo tem causado discussões depois que aplicativos tornaram o acesso ao veículo mais fácil. Veja no flagrante de Gabriel Crocker. Nesta segunda-feira, a Prefeitura afirmou que implementará nos próximos 15 dias regras para o uso de patinetes. Entre elas, já está proibido o uso dos veículos na calçada e a obrigatoriedade do uso de capacete. As multas podem variar entre R$ 100 e R$ 20 mil. De acordo com a Prefeitura, as novas medidas são provisórias, já que nos próximos 3 meses, regras mais detalhadas serão discutidas com as 11 locadoras de patinetes que responderam ao chamamento público e assinaram um termo de responsabilidade para oferecer o serviço. Em bairros onde a ferramenta se popularizou, muitos casos de assaltos e furtos dos veículos têm sido relatados por moradores da região. O MAC Notícias fica por aqui. Um bom dia e até a próxima edição. Um bom dia, mas antes, fiquem com as crônicas de Isabela Assis. Elas estão ali, perto da mesa, no banheiro da festa, no shopping e também na sua casa. Você não repara por falta de tempo ou interesse, mas elas estão ali, no restaurante que você almoça, na casa do seu melhor amigo e no corredor da faculdade. Atrás de luvas amarelas, toucas e um carrinho com produtos de limpeza. É difícil enxergar, mesmo sabendo que elas estão ali. Não sabemos nem o seu nome, afinal, estamos com pressa ou também não interessa. O nome dela é Elisete e largou os estudos para começar a trabalhar aos 10 anos de idade. Depois de anos trabalhando, a Maria resolveu vir para São Paulo procurar uma vida melhor. E conseguiu. Denilda conseguiu criar seus filhos com o dinheiro que ganhou trabalhando sozinha. Edna não tem filhos, mas está no pé do namorado para assumir o casamento. Eles já até moram juntos. Jacimara só se preocupa com o penteado que quer fazer para ir trabalhar amanhã, mostrando a vaidade que sempre teve. Elas são 40% das famílias brasileiras sustentadas por mulheres, como Lucis.
Mais de 4 milhões de Elisetes que, desde 2015, quando foi sancionada a lei que regulamenta os direitos trabalhistas para trabalhadores domésticos, se viram a trabalhar sem vínculo com família alguma. Falta de vínculo que garante a economia do patrão e a falta de humanidade às Elisetes, Lucis, Marias, Jacimaras, Ednas e Denildas.